Vamos seguir o Mundo em Sua Casa, agora com as notícias nacionais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as duas leis que tratam sobre a chamada taxa do agro em Goiás. A decisão atende o pedido de medida cautelar feito pelo Partido dos Trabalhadores contra a lei que cria o Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra, e a que dispensa o chamamento público para celebrar parcerias entre o Estado e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG. Em nota publicada em suas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado afirmou que irá cumprir a decisão do STF. Entretanto, Caiado declarou que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi político. Segundo ele, o voto contraria o discurso do ministro Edson Fachin. Durante a posse do ministro Edson Fachin na presidência do STF, no último dia 29 de setembro, me encheu de esperança uma frase do novo presidente em seu discurso: ao direito o que é do direito, à política o que é da política, afirmou Caiado. Já a Procuradoria-Geral do Estado afirmou que a suspensão determinada pelo ministro da Suprema Corte não encerra o debate sobre a constitucionalidade dos programas de parcerias do Fundeinfra e que o órgão continuará discutindo o tema. Segundo a decisão do ministro do STF, as leis estaduais que regem o Fundeinfra contrariam as normas gerais da União, que determinam a obrigatoriedade de licitação, extrapolando as competências do Estado. Josiel Menezes, na sua opinião, Alexandre de Moraes está ou não sendo político com essa decisão? Rafael, o ministro Edson Fachin, na sua posse aí no STF, ele disse que iria tratar as questões, deixar as questões políticas para os políticos e que o judiciário ia tratar apenas da questão judicial. E o que a gente vê é que numa ação anterior, e essa outra que foi proposta pelo Agro no estado de Goiás, havia uma decisão da Corte, inclusive o placar era de 7-3 a favor do governo de Goiás com relação à criação do Fundeinfra, né, e a criação e a cobrança também dessas taxas mesmo, porque na época foi entendido aí que essas taxas seriam revestidas em benefícios para escoamento de produção do estado de Goiás, através aí de melhorias das estradas vicinais e também das rodovias. Esse era o entendimento. E a justificativa do governo do estado na época era de que, com a queda do ICMS, o governo de Goiás estaria perdendo 39% de arrecadação e não teria como fazer uma outra ação se não fosse dessa maneira. Existia, inclusive, até um acordo com o Agro de Goiás de que seria uma parceria para que pudesse, então, usar esse investimento, que nem viria para o Caixa Geral do Estado de Goiás. Agora, aí houve esse novo pedido, dessa vez agora do PT, e o que a gente vê é que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, me parece que ele acabou acatando por ser uma questão buscada pelo PT. Aí já entra a questão política, isso que a gente às vezes não concorda, ou seja, o judiciário tem que tratar a questão mais na questão técnica, na questão judicial e esquecer quem é que está entrando com essa questão da ação. É claro que aí não para aí, vão ter novas ações, uma nova tentativa, né? Mas a justificativa que foi dada com relação aí, eu creio que eu fico do lado do governo do estado de Goiás, que disse que essa questão foi tratada como questão política, viu, Rafael? Os produtores rurais no estado questionam essas leis que tratam aí a respeito da taxa do agro, Ana Flávia, ao mesmo tempo que o governo do estado diz que necessita desse dinheiro para a arrecadação. Na sua visão, o ministro Alexandre de Moraes acerta ou não em suspender essas leis? Rafael, o STF existe para discutir a constitucionalidade, então acho que toda essa discussão ela é produtiva e eu acredito muito no trabalho da PGE, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, para defender a legitimidade da taxa do agro. No entanto, o José trouxe uma perspectiva interessante em relação à queda do ICMS, eu vou além.
Eu acho que tem aí uma questão de reforma tributária que ninguém está falando, que já está em vigor, e apesar de ser escalonada, ela prejudica drasticamente a arrecadação do Estado nos próximos anos. Então, a taxa do agro, e principalmente em relação à reforma tributária, ela acaba com os incentivos fiscais, o que prejudica a vinda de indústrias para o Estado de Goiás. E assim, a taxa do agro ela se torna fundamental para a manutenção dessa receita estadual e para a gente conseguir gerir o Estado com qualidade. Essa ação do PT, especificamente, eu acredito que o foco dela seja mais a questão do IFAG, né? A questão do convênio com o IFAG e como ele foi feito. Mas eu confio totalmente no trabalho da PGE e acho que ela vai conseguir defender muito bem os interesses do governo do Estado. Rafael, só completando essa questão política, veja bem, o que aconteceu nos últimos 15 dias? O União Brasil e o PP criaram aí a União Progressista e desembarcou do governo, tanto com sanções aí para os dois ministros, tanto do PT como também do União Brasil, que quiseram continuar do governo, o governo do PT. Então, entrou entrou muito essa questão política ainda, né, nessa questão aí do abandono de parte do Centrão do governo federal, viu, Rafael? A gente destaca algumas participações aqui no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. A gente tem o destaque aqui do Diego Antônio assistindo a gente lá em Aragarças. A gente teve uma matéria agora há pouco do Goiás Social lá em Aragarças e o Diego Antônio está ligado com a gente direto lá do município. E também a Zenilda Silva comentando a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela disse que o Alexandre de Moraes, nada que vem dele é coisa boa. A Zenilda, então, questionando essa decisão. Mande também a sua participação, estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e através do nosso WhatsApp, que é o 99109-5099.